Aí, vocês vão falar de seleção brasileira porque tivemos hoje convocação do técnico Dorival Júnior. Olha, é o seguinte, Seleção nota 6,5. uma relação aí. Mas eu lembro, goleiros, eu lembro de toda ela. Bento, Goleiros. Ederson e Alisson. Exato, laterais, Danilo, o Ian Couto, Isso. o Wendel e o Guilherme Arana. Perfeito. Zagueiros, Beraldo, surpresa pra mim o Beraldo. Você achou surpresa? mas Eu não bem, achei surpresa, A não. reta final do Paris Saint-Germain não jogou nada. Não, tudo bem, mas Beraldo, Militão... Pra mim o Marquinhos é mais surpreendente. Também, os que o dois. E Beraldo. eu não Os dois. gostei do Gabriel Os Magalhães, dois. sinceramente. O Bremer não foi chamado. Então, pois é, eu ia falar justamente o Bremer sobre é um isso. excelente E zagueiro. o Fabrício Bruno eu achei que teria Eu uma achei boa que os dois, sequência com o Bremer e Dorival. Fabrício. Eu também Bremer e achei. Fabrício. Eu também achei. Então, zagueiros, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Isso. Beraldo e o... Quem é o outro? Militão. Militão. Tá na reserva do Real. Entrou aí no Não, finalzinho. tá voltando de lesão ainda, né? Que o Real Madrid encaixou para variar, Meio campistas, todos da Premier League. Todos. Andrés Pereira, João Douglas Gomes, Luiz, João Gomes, Paquetá. Paquetá e O Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Mas Atacantes. nenhum de time de ponta. Exato. Né? E assim, Tudo da Premier League, mas nenhum. O Paquetá gigante, deve ir pro né? City na próxima temporada pela especulação, mas né? todos têm experiência de jogar a Premier League. Sim, Claro. sim, Todos. claro. E lá na frente, a novidade é o Evanilson do Porto, né? Mas ele foi, né? Assim. Mas novidade, né? É. O Dorival não chamou ele da outra Pois vez. é, né? então... Evanilson, Rodrigo... cara do Rodrigo... Fluminense, pra quem não Exatamente. lembra, tá? Evanilson, Rodrigo, Vinícius Júnior, Martinelli... vai lembrando aí, Rafinha... Rodrigo, Vinícius, Rafinha... São 7. Hendrick... Hendrick... Ele não levou o Pedro dessa vez. Fechou. É isso, a lista. é isso aí. Alisson. Não, Não, o Charles não levou. Machucado, não foi. Sim, então. Exato. Não levou. Ah, tá. Achei que você tivesse falado da lista. levou, E o Casemiro, que também ficou de fora. Mas né? não merece também, Ele né? explicou. O Ele Casemiro. O que eu queria dizer sobre essa relação é o seguinte, né? Até um tempo atrás, a gente ficava aqui, puxa vida, mas o treinador não levou fulano, deixou o cicrano. É verdade. Hoje, Hoje não se discute quase nada. a convocação da seleção... Tudo no mesmo nível, né? Se você tirar o Guinho e chamar o Luizinho, Verdade. passa despercebido. É a mesma coisa. Você tirar o Chiquinho e botar o Zezinho, é igual. É verdade. Fica tudo a mesma coisa. Antigamente ele estaria aqui discutindo. Puxa, mas não levou o João. Deixou o Mané de fora. Hoje tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente tem uma E teve seleção o que aí. tinha de jogador na nossa época, nas décadas de 70, 80 e 90. Grandes nomes que nunca jogaram na seleção brasileira. Nossa Ou Senhora. que ficavam fora de listas. Você tá louco. Porque a concorrência ela era simplesmente absurda. Então, na década de 70 e 80, tu tinha meias espetaculares, mas que pegaram uma geração de Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Esquece. Cara, pegaram esses quatro. O Jorge tem Mendonça. como. O Jorge Mendonça, que era monstro, só teve uma Copa. Então, assim, ó, até grandes jogadores pegaram, sabe? Roberto Dinamite, Reinaldo, não foram Romário. campeões do mundo. O Romário depois, mas tu tinha Roberto, Reinaldo, Careca, Serginho. Cara, Não precisa ir tão longe, mais recente agora, Alex Djalminha. exato. Sim. Mais outros dois. Marcelinho Carioca, nunca Marcelinho disputou uma Carioca. Copa. Vou dar um exemplo aqui. O Evair seria titular hoje Evair, fácil bem da lembrado. seleção brasileira. Bem lembrado. Tava Fácil. falando sobre isso com Evair. o Veloso ontem lá nos Donos da Bola. O Edmundo na TV. só foi numa Copa, Exato, cara. E reserva ainda. Verdade. Quase foi titular na final, Pô, né? Mas brincadeira. daquele O BO lá. Edmundo só foi numa Copa do Mundo. Mas é que é meio seleção mesmo nível, né? Acho que não tem O muito... Alex, a frase sabe? do Alex é espetacular. Ele tem Seleção brasileira não são os melhores, são os preferidos do treinador. É verdade. Essa é a frase mais espetacular de um jogador de futebol sobre a seleção brasileira. Você levaria o Alisson de volta pra seleção? Eu não. Não, a Copa mim- América, pra mim, João, pra mim é fim deveria de ser ciclo. uma competição de testes. Eu também acho. Mas ele tá preocupado com o resultado. É, tu lógico. Tu viu a entrevista dele? Eu quero ser primeiro na fase de grupos. Claro. Qual é a diferença ser primeiro ou terceiro? Tu vai jogar a mata-mata da mesma maneira. Não afere certo? absolutamente nada Acho do que que a vai fase ser o do Mundial. Alisson na seleção já foi. Eu acho que também o acho. momento agora é do Ederson. É acho isso. que o Ederson deve ser o Ederson. titular. O Bento foi bem nos dois jogos que ele fez com o Dorival. Acho que o Espanha e Dorival Inglaterra. acerta. O Dorival acerta em mantê-lo entre os convocados. Porque o Bento é o futuro da seleção, né? Daqui a pouco o Ederson ainda tem O Ederson pelo tem menos duas mais Copas pela frente aí, pelo menos. O Alisson já teve as dele. Isso. As duas dele, acho que eu acho que o Ederson hoje é mais goleiro que o Alisson. Mas detalhe, não apaga que o Alisson continua como um grande goleiro da Europa, Não, por exemplo. claro. Até porque Segue acho que a firme oscilação lá no do próprio Liverpool se passa pela ausência dele na meta. Não é normal o cara ter Exato. tantas clean sheets na temporada. Pra quem não sabe o que é clean sheet, é assim a expressão que o pessoal fala na Premier League, no futebol europeu. Cara que não toma gol, passa 90 minutos sem ser vazado. E ele tem um número absurdo, assim Só como o vamos Oblak, deixar por bem exemplo. claro que o Alisson, nos 2 gols da Bélgica e no gol da Croácia, não houve falha.
É que ele foi chamado. Ele não é foi chamado. milagreiro, Não, aí que tá. Ele entendeu? é chamado de trágico. Não. Porque. Né, ele é chamado de trágico na seleção. É que ele não Principalmente foi contra a milagreiro, Croácia. Xandão, ele precisa ser milagreiro. Contra a Ele não é o cara que Croácia. faz a diferença. Isso. Ele é um goleiro na cá. seleção, é um goleiro normal. Vou dar um exemplo Mas aqui. contra a na Croácia final. foi o ataque não foi um ataque Não foi. brilhante da Croácia. Não foi. O Bruno Petkovic chuta a Uma bola, bola. ela desvia Isso. e mata ele. Mas vou dar um exemplo. Na final da Alemanha, por exemplo, contra a Alemanha em 2002, 0x0, o Friggs bate aquela falta, o Marcão pega, Exato, defende a bola, isso ainda aí. bate na trave sim, e não é isso entra. aí. Se aquela Esse é o bola goleiro. entra, não sei se o Brasil ia virar o jogo. Mas tem que É ter como o sorte Vinícius também. Júnior na milagreiro. seleção e no Real Madrid. Qual é o grande papel do Vinícius Júnior até hoje na seleção brasileira? Qual foi o grande jogo que você bateu no peito nenhum. e falou, é comigo? Nenhum. Nenhum. No Real Madrid, toda hora é ele. E até por isso que se É não ele tivermos toda hora. nenhum Van Basten nessa próxima Eurocopa, eu acho que depois de 17 anos o Brasil volta a ter o melhor do mundo, no caso do Vinícius Júnior. Independentemente se vai ou não ganhar a Liga dos Campeões Vamos da ver, o Europa. Mbappé vai ser parceiro dele agora, vai ser uma Ah, mas concorrência eu- forte exato, agora. mas Vai eu acho ser, que- vai ser uma concorrência forte. Será que o Outro Rodrigo jogador vai embora? convocado que a gente não falou foi o Sávio do Ô, Girona. Sávio, verdade. Sávio, velho, Era o Sávio, atacante, Sávio. o atacante que faltava. Tem razão, Sim, Sávio, sim. verdade, tem O razão. Rodrigo, eu não sei não se ele segue no Real Madrid com a chegada Também. do Mbappé. Viu? Também não sei. Eu acho que sim.